Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro da oração com a informação. Dia abençoado, dia de começar bem a semana, com disposição e na bênção do Pai Eterno. Hoje é dia 26 de agosto e estamos chegando com mais uma edição do programa Pai Eterno ao vivo para todo o Brasil. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada. É um prazer ter a sua companhia no programa Pai Eterno. Por isso, é hora de você tomar a decisão de evangelizar conosco, de engrossar as fileiras da evangelização. No 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com, deixando lá os seus dados ou acendendo a sua vela da fé. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar a carta mensal do Padre Robson até a sua casa. E desde já eu convido você a rezar e a refletir conosco. Um dia de bênção e de graça para todos nós. Hoje é 26 de agosto, como eu disse, e a igreja celebra o dia de São Zeferino. Daqui a pouco nós vamos juntos conhecer um pouco mais sobre a história desse santo. Hoje também é celebrado o dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nós vamos conversar sobre esse tema no nosso Santo Café, junto com a Dona Irene, professora e educadora social. Aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da Igreja Católica. Segunda-feira é dia de participação do nosso correspondente em Roma, o repórter Silvonei José. O nosso programa está muito especial, preparado para você e só está começando. É chegado o nosso momento de oração, o momento de rezarmos para entregarmos a nossa vida, a nossa semana ao Divino Pai Eterno. Vamos juntos suplicar as bênçãos dele. Agora eu convido você a fazer aquele gesto que tem uma riqueza no seu simbolismo, acender a nossa vela da fé. É momento de colocarmos todas as nossas intenções, tudo aquilo que trazemos em nosso coração para esse momento de oração. Afinal de contas, quando acendemos a vela, queremos que a nossa prece alcance o coração de Deus. Vá pensando nas suas intenções, vá apresentando ao Senhor as suas preces, a fim de que tudo isso seja a matéria principal para a nossa oração. Renovo a minha disposição de rezar pela sua família, pelos nossos irmãos e irmãs, pelos amigos e amigas que nos sintonizam em todo o Brasil. E também a colocarmos as nossas mãos postas, em sinal de oração, as mãos que se encontram apontando para o céu, para a nossa meta, para a realidade de onde Deus nos abençoa. Rezemos juntos. Senhor nosso Pai, estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e nos passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Espírito Santo, seja o inspirador do nosso discernimento. Deixa-nos a nos iluminar por suas luzes. Ensina-nos a não propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira, de quem acredita ter razão, dos favoritismos e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno em nossa vida. Eu quero
agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. De fato, começar uma semana sob as bênçãos de Deus é ter a certeza de que nós vamos ter mais força, de que o Senhor fortalecerá as nossas disposições para que nós possamos viver uma semana na bênção e na graça do Pai Eterno. Vamos pedir a graça do Senhor para que não nos falte a disposição, para que não nos falte o testemunho. O Senhor nos quer para Ele e é por isso que Ele pede de nós essa decisão de sermos totalmente dEle. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus, rezarmos para que Ele cuide de nós e dos nossos, renovar as nossas intenções, não somente nos pedidos, mas também nos agradecimentos. Pedir que o Senhor abra em nós essa disposição para agradecer. O ser humano, quando é grato, o ser humano, quando manifesta sua gratidão a Deus, de fato tem a sensibilidade para enxergá-lo nos detalhes da sua vida. Vamos agora pegar a nossa Bíblia, cartilha de oração, para ver o que o Senhor tem para nós. Você é convidado a abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais para os outros o reino dos céus, pois nem vós mesmos entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e depois que o conseguis, vós o tornais merecedor do inferno, 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se jura pelo ouro do templo, fica obrigado. Tolos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por aquele que o habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos traz o duro discurso de Jesus aos escribas e fariseus. O capítulo que acabamos de ler, praticamente em sua totalidade, representa o ápice da polêmica de Jesus com as autoridades religiosas de seu tempo. E, ao mesmo tempo, é a expressão do conflito entre a comunidade cristã e as autoridades religiosas do tempo do cristianismo primitivo. Com as críticas aos escribas e fariseus, Jesus ensina a seus discípulos. Se você observou bem, percebe que a questão central da crítica é a hipocrisia. As expressões ao longo do texto são de indignação e de condenação da atitude hipócrita dos escribas e dos fariseus. O que eles interpretam e obrigam os outros a praticar da lei de Moisés, eles mesmos não o fazem. A hipocrisia é disfarce, representação. Eles enfatizam de tal modo as proibições da lei no que diz respeito ao modo de proceder,
que ocultam dos outros a ação de Deus na história. Com isso, apresentam Deus como um juiz severo, que cobra o cumprimento dos preceitos da lei e desestimula os demais a entrar no reino dos céus. Por causa da hipocrisia deles, eles mesmos não entram no reino. Escute o que o Senhor quer lhe dizer por meio do Evangelho. Procure identificar na leitura o caminho que Jesus indica para você. Jesus faz um discurso duro contra os escribas e os fariseus, que usurpam as coisas de Deus e usam as pessoas para o interesse pessoal deles. São rigorosos para os outros e manipulam a lei para os interesses particulares. Na verdade, Deus é misericordioso, mas também é justiça. Não pense você que vai passar a vida inteira brincando com as coisas de Deus, com o sagrado, com os fiéis, e isso ficará impune. Jesus já deixou claro que no dia do julgamento, cada um receberá o que merece e colherá o que plantou aqui na terra. Que plantemos sempre, diante das nossas relações, o amor que vem de Deus. Que a semente do amor possa ser germinada nas nossas relações, aonde quer que estejamos, com as pessoas com quem nos relacionamos, seja no trabalho, na nossa casa, no dia a dia da nossa comunidade. Agradeçamos a Deus a oportunidade de podermos ser os operários da primeira hora. O Senhor conta conosco, a fim de que o seu amor se espalhe e a graça da sua misericórdia esteja cada vez mais ligada à nossa vida e também à nossa prática religiosa. Que a palavra de Deus seja para nós esta luz que ilumina o nosso caminho. Vamos agora pedir a intercessão dos nossos amigos, dos nossos intercessores. Vamos pedir a intercessão do Santo do Dia. Hoje é dia 26 de agosto, é dia de São Zeferino. Essa data litúrgica celebrada na figura do primeiro Papa da Igreja Católica no século III, Zeferino. Pouco se sabe sobre a vida de Zeferino, porém é conhecida a dificuldade que teve que enfrentar durante o seu papado, pois naquela época a Igreja cristã e judaica continuava a sofrer muitas perseguições. O Papa Zeferino era humilde, mas bastante visionário. Foi capaz de executar muitos trabalhos em prol da Igreja durante o seu papado. Faleceu em 20 de dezembro de 217 e foi sepultado em Roma. São Zeferino, rogai por nós. Eu convido você a rezar comigo a oração pedindo a intercessão deste grande santo da Igreja. Ó Pai eterno, nosso Deus, nós te pedimos que, mediante teu Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de teu amor e de tua ação na história humana, e que, a exemplo de São Zeferino, sejamos capazes de exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em consideração raça, cultura e religião. Amém. São Zeferino, rogai por nós. Antes da gente ir para as notícias da igreja, eu quero acolher também o bom dia da Thalita Carvalho, ela que está aqui para acolher o seu bom dia, para acolher a sua participação. Thalita, como é que está nossas redes sociais? Bom dia, boa segunda-feira, boa semana para nós. Bom dia, Padre Wellington, boa semana para nós, boa semana para você que está em casa nos acompanhando o programa Pai Eterno desta segunda-feira. Muitas participações nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Eu já começo lendo o recado da Rosana Bezerra, que escreveu pedindo bênçãos para a semana que começa. Ela é de São Luís do Maranhão, estado do Maranhão. A Ildete Brito também já deixou seu recadinho, pedindo ao Pai Eterno a proteção para toda a família e disse que a programação da TV Pai Eterno está excelente. Ela é de Brasília, no Distrito Federal.
Recado aqui também da Valdeane Oliveira, que pede bênçãos ao Pai Eterno, porque hoje ela completa mais um ano de vida. Ela não deixou aqui para nós a cidade nem o estado, mas fica o nosso abraço de toda a equipe da TV Pai Eterno para você, Valdeane, que o Divino Pai Eterno te abençoe em mais um ano de vida. E a Zenilda das Graças Faria, de São Paulo, diz que adora o programa Pai Eterno e que é tudo de bom. Disse que é associada à FIP e pede orações por ela e pela filha. As duas sentem muitas dores nas pernas. Fica aqui o nosso abraço também para a dona Zenilda, né, Padre Wellington? E a gente espera aí o seu recadinho, o programa só começando, a sua mensagem no Instagram e também no Facebook podem ser lidas aqui durante o nosso programa. É isso mesmo, e a gente agradece desde já quem participa, quem deixa o seu recado. Graças a Deus são muitas as participações. Eu tenho a alegria de dizer que o nosso programa, com certeza, sempre supera as nossas expectativas com a participação dos devotos de todo o Brasil. Agora vamos acompanhar as notícias da igreja, vamos nos sintonizar naquilo que acontece na igreja no Brasil e no mundo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu nota sobre a situação que classifica de absurdos incêndios e outras criminosas depredações em curso na Amazônia. A nota foi divulgada na última sexta-feira e é assinada pela presidência da entidade. Essas atitudes, segundo o documento, requerem posicionamentos adequados. É urgente que os governos dos países amazônicos, especialmente o Brasil, adotem medidas sérias para salvar uma região determinante no equilíbrio ecológico do planeta, a Amazônia. Não é hora de desvarios e descalabros, em juízos e falas, diz a nota. Vamos acompanhar a mensagem do arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor de Oliveira Azevedo. A você, saúde e paz. O povo brasileiro, seus representantes e servidores têm a maior responsabilidade na defesa e preservação de toda a região amazônica. O Brasil possui significativa extensão desse precioso território com o rico tesouro de sua fauna, flora e recursos hidrominerais. Os absurdos incêndios e outras criminosas depredações requerem agora posicionamentos adequados e providências urgentes. O meio ambiente precisa ser tratado nos parâmetros da ecologia integral, em sintonia com o ensinamento do Papa Francisco na sua carta encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum. Levante a voz pela Amazônia. É um movimento, agora, indispensável, em contraposição aos entendimentos e escolhas equivocados. A gravidade da tragédia das queimadas e outras situações irracionais e gananciosas com impactos de grandes proporções, local e planetária, requerem que construtivamente, sensibilizando e corrigindo rumos, se levante a voz. É hora de falar, escolher e agir com equilíbrio e responsabilidade para que todos assumam a nobre missão de proteger a Amazônia, respeitando o meio ambiente, os povos tradicionais, os indígenas, de quem somos irmãos e próximos. Sem assumir esse compromisso, todos sofrerão com perdas irreparáveis. O Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, outubro próximo, em sintonia amorosa e profética com a convocação do Papa Francisco no cumprimento da tarefa missionária e da evangelização, é sinal de esperança e fonte de indicações importantes no dever de preservar a vida a partir do respeito ao meio ambiente. Levante a voz para esclarecer, indicar e agir diferente, superar os descompassos vindos de uma prolongada e equivocada intervenção humana, em que predomina a cultura do descarte e a mentalidade extrativista. A Amazônia é uma região de rica biodiversidade, multiétnica, multicultural e multirreligiosa, espelho de toda a humanidade que, em defesa da vida, exige mudanças estruturais e pessoais de todos os seres humanos, estados e da Igreja.
É urgente que os governos dos países amazônicos, especialmente do Brasil, adotem medidas sérias para salvar uma região determinante no equilíbrio ecológico do planeta, a Amazônia. Não é hora de desvarios e descalabros em juízos e falas. Levante a voz, na voz profética do Papa Francisco, ao pedir a todos os que ocupam posições de responsabilidade no campo econômico, político e social: sejamos guardiões da criação. Vamos construir juntos uma nova ordem social e política à luz dos valores do Evangelho de Jesus, para o bem da humanidade, da Panamazônia, da sociedade brasileira, particularmente dos pobres desta terra. É indispensável para promovermos e preservarmos a vida na Amazônia e em todos os outros lugares do Brasil. Em diálogos e entendimentos lúcidos, que se levante a voz. Nós agradecemos a palavra de Dom Valmor, ele que é presidente da CNBB, de fato incentivando a comunidade de todo o Brasil e dos países amazônicos a se juntarem na defesa desse importante bioma do nosso continente. O incêndio, sem dúvida alguma, já causou muitos danos à Amazônia, que é uma grande fonte de oxigênio e geradora de uma biodiversidade magnânima. E esses incêndios na floresta amazônica têm atraído a atenção e a oração de gente do Brasil inteiro. A partir de hoje, nós vamos acompanhar uma série de depoimentos e reportagens sobre a presença da igreja na região amazônica, já em preparação para o sínodo convocado pelo Papa Francisco para o mês de outubro no Vaticano. Hoje, nós iniciamos essa série em parceria com a Repam e também a Verbo Filmes. Acompanhamos. O eixo de justiça socioambiental e bem viver, ele procura valorizar as experiências locais próprias da Amazônia, em contraposição aos projetos de modelo de ocupação da Amazônia, que para desenvolver eles agem com muita violência. Então o eixo Justiça Socioambiental trabalha com as experiências, com os projetos, com os povos, as pessoas, as instituições que têm projetos econômicos, sociais, que são mais de respeito, de convivência com a Amazônia, mais do que de exploração da Amazônia. E procura criar um intercâmbio, uma parceria, uma colaboração, uma rede para valorizar essas iniciativas e esses projetos. Na verdade, a experiência amazônica sempre foi de convivência com a Amazônia, com a floresta, com os rios, com o ambiente amazônico. E neste conceito de bem viver está o conceito de comunidade, que passa além da comunidade humana. Então faz parte da comunidade o solo, a montanha, o rio, a mata, os animais, a terra da quais somos filhos, né? Então o conceito bem viver, ele inclui essas relações fraternas, de harmonia, de equilíbrio da sociedade humana, do contexto humano, mas também do contexto ambiental. Todo o conjunto faz parte da fraternidade e da vida. Nós não somos os únicos seres vivos. Nós fazemos parte de uma rede de vida no planeta Terra. E estão em tensão na Amazônia dois grandes modelos. Um modelo de exploração e um modelo de convivência na Amazônia. Então o sínodo traz para o interior da igreja e traz também para o conjunto da sociedade essa discussão ambiental, que é ao mesmo tempo de preservação e de cuidado da Amazônia, mas de preservação e de cuidado da casa comum, que é o planeta Terra, que é Gaia.
Agradecemos a parceria com a Repam para podermos estar sintonizados com a Voz da Amazônia durante toda essa preparação para o mês missionário extraordinário, que vai contemplar também o Sínodo da Amazônia, que acontecerá em Roma no próximo mês de outubro. No último sábado, dia 24, aconteceu a posse de Dom José Francisco Rodrigues do Rego, como bispo da Diocese de Ipameri, aqui no estado de Goiás. A sua ordenação foi no dia 4 de agosto e foi transmitida ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. E agora nossa equipe também acompanhou esse momento especial da posse do bispo lá em Ipameri, um momento importante para a igreja do Regional Centro-Oeste da CNBB. Vamos conferir. Na principal praça da cidade, a faixa já dizia: "Bem-vindo, Dom José Francisco". Mensagens deixadas pelo povo de Ipameri, em Goiás, ao seu mais novo bispo, que tomou posse neste sábado e que agora vai comandar a diocese da cidade. A cerimônia foi realizada na Catedral do Divino Espírito Santo e contou com a presença de mais de 2.000 pessoas. A igreja ficou tão cheia que telões do lado de fora foram montados para que todos pudessem acompanhar a posse de Dom José Francisco. Na missa solene, várias autoridades políticas e religiosas também foram dar as boas-vindas ao novo bispo. Entre elas, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que falou da alegria que é participar desta importante celebração. A igreja está em festa porque recebe um novo esposo. O bispo é esposo da igreja e, como tal, ele é o pai, que representa o pai que está nos céus, de cada um dos fiéis, dos padres, dos religiosos da diocese. A lembrança que eu tenho das 2 vezes que eu tomei posse também, porque eu fui bispo 15 anos de São Luís de Montes Belos e 15 anos e agora 17 anos em Goiânia. As 2 vezes foram de grande emoção. Dom José Francisco foi nomeado em maio pelo Papa Francisco e no início deste mês de agosto foi realizada a nomeação episcopal dele na cidade de Uruaçu, em Goiás, onde ele era vigário-geral e pároco na catedral. Agora, como bispo da Diocese de Ipameri, Dom José Francisco falou da importância e sobre os novos desafios que ele terá pela frente. Os desafios existem a nível de Brasil, a nível de igreja e famílias que fazem a história de cada município, não é diferente também daqui. E com certeza eu tenho plena convicção de que o que ilumina a nossa vida é a ação de Deus. É inspirado justamente na palavra de Deus que irei conhecer melhor a comunidade católica e todo o povo da região que me é confiado, não somente os católicos, mas aqueles e aquelas que estão abertos ao serviço das coisas de Deus, pode ter certeza que irão ter um bispo presente. Não vou me ausentar nas coisas, não vou me omitir. Na esfera que diz respeito à vida eclesial, com certeza estarei dando o meu melhor para que, de fato, a ação de Deus aconteça na vida de todos e todas. Padre Orcalino Lopes da Silva, até então, era o administrador diocesano da cidade. Ele acompanhou a missa de posse e falou sobre a alegria que a Diocese de Ipameri tem em receber o mais novo bispo. Nós o recebemos com muita alegria, com muita esperança no coração e com a certeza de que o padroeiro da Diocese Divino Espírito Santo o ajudará a conduzir o seu rebanho. Para nós, enquanto presbitério da Diocese, enquanto povo de Deus também, nós acreditamos na providência de Deus e no amor que a igreja tem e da qual ele veio fazer parte desta Diocese de Ipameri. Portanto, nós o acolhemos com muita alegria na esperança da fé. Dom José Francisco Rodrigues do Rego é nordestino, natural da cidade de Barras, no estado do Piauí.
Ingressou no seminário de Uruaçu em janeiro de 1984, onde também cursou o ensino médio. Estudou filosofia no Rio de Janeiro e se formou em teologia no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Em dezembro de 1992, foi ordenado presbítero e, alguns anos depois, continuou a vida sacerdotal em diferentes cidades do estado de Goiás. Dom José Francisco se tornou o 5º bispo diocesano de Ipameri. Muito bom poder acompanhar esse momento importante para a igreja no Brasil, e nós aqui da TV Pai Eterno desejamos a Dom José Francisco Rodrigues do Rego as melhores bênçãos do Divino Espírito Santo, que é o padroeiro da Diocese de Ipameri, aqui no sudoeste do estado de Goiás. Aqui no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias da igreja em Roma. Vamos conferir com a participação do nosso correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José, trazendo as informações do fim de semana do Papa Francisco. Alô, amigos de todo o Brasil. Um bom início de semana e que seja uma semana importante para todo o país. Sim, porque o Brasil nos últimos dias está no foco da atenção mundial por causa dos incêndios que atingem a floresta amazônica. Uma preocupação que bate forte também na porta do Papa Francisco. No Ângelus de ontem, domingo, da janela do Palácio Apostólico, o Santo Padre pediu fortemente o empenho de todos para deter as chamas que há meses devastam a floresta amazônica e que nos últimos dias aumentaram dramaticamente, chegando a serem visíveis do espaço, com uma área de mais de 2.250 quilômetros quadrados, e a obscurar completamente, com uma nuvem de fumaça densa, o céu de São Paulo. A voz do Papa se une àquela dos bispos do Brasil e da América Latina, que também demonstraram tristeza e, através de apelos públicos, pediram medidas urgentes em defesa da Amazônia. Estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia, disse ontem Francisco, pedindo a todos oração, para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes. Aquele pulmão de florestas é vital para o nosso planeta, disse. O Papa fala de pulmão de florestas e não pulmão do planeta, uma afirmação que muitos nesses dias contestaram, de que a Amazônia não é o pulmão do planeta. Discussão que deixamos aos cientistas. O apelo do Papa demonstra a grande preocupação que Francisco tem pela Amazônia e principalmente pelo povo que ali vive. Basta pensar que convocou um sínodo dos bispos para falar sobre a Panamazônia e que se realizará no próximo mês de outubro. Um evento eclesial e não político, e muito menos científico ou parlamentar. Será um evento eclesial que nasce da Igreja. Sabemos que no final de semana foi adotado pelo governo do Brasil o plano para pôr termo aos incêndios, com a mobilização de mais de 44 mil soldados. Mas recordamos que os incêndios dizem respeito também à Bolívia e ao Paraguai. O drama ambiental, que terá enormes repercussões em todo o ecossistema mundial, provocou não só a reação do Papa Francisco, mas também a de muitos chefes de Estado e de governo, e deu origem a uma mobilização internacional, até chegar a Biarritz, na França, à mesa do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do planeta, que poderia prever sanções internacionais contra o Brasil. Esperamos que seja somente conversa de imprensa internacional. Mas a situação que vivemos no Brasil trata-se de uma situação alarmante que também levou a nossa CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a sair em campo com determinação. É urgente, lemos de uma nota, que os governos dos países amazônicos, especialmente do Brasil, tomem medidas sérias para salvar uma região determinante para o equilíbrio ecológico de todo o planeta. Mas Francisco, ontem, antes de dirigir a sua atenção durante o Ângelus ao drama da Amazônia,
fez uma reflexão que tocou muito os fiéis presentes na Praça São Pedro. Uma afirmação forte que toca também a nós. O paraíso não é a número limitado, disse, mas se trata de atravessar já, a partir de agora, a passagem certa que existe para todos, mas é estreita. Comentando uma passagem do Evangelho de Lucas, o pontífice esclarece que o caminho para a vida eterna não é uma autoestrada bonita, uma rodovia bonita, com uma grande porta no final. A passagem é estreita e para salvar a si mesmo é preciso amar a Deus e ao próximo. E isso não é confortável. É uma porta estreita porque é exigente. O amor é sempre exigente. Exige empenho, ou melhor, esforço. Isso é, uma vontade firme e perseverante de viver segundo o Evangelho. São Paulo chama isso de o bom combate da fé. É preciso o esforço de cada dia, de todo dia, para amar a Deus e ao próximo. Francisco recorda que Jesus usa de uma parábola para se explicar melhor e para insistir em fazer o bem nesta vida, independentemente do título e do cargo que exerce. O Senhor vai nos reconhecer não pelos nossos títulos. Mas olha, Senhor, eu participava daquela associação, disse Francisco. Eu era amigo de tal monsenhor, de tal cardeal, de tal padre. Não, destacou o Papa, chamando a atenção de todos nós. Os títulos não contam. Não contam. O Senhor vai nos reconhecer somente por uma vida humilde, uma vida boa, uma vida de fé que se traduz nas obras. Podemos sintetizar as palavras do Papa. A salvação é para todos, mas requer esforço e perseverança na fé. Francisco convida cada um de nós a ter uma vida coerente, a aproximar-se de Jesus e dos sacramentos, como também ir à igreja. Isso porque, para entrar no paraíso, é preciso passar por uma porta estreita, aquela da fé, aberta a todos, mas que exige uma dedicação pelo bem e pelo próximo, contra o mal e a injustiça. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, querido Silvonei, pelas informações direto de Roma, do Vaticano, sobre o final de semana da Igreja Católica. E agora nós vamos para as nossas redes sociais. Thalita, como é que está o movimento aí no Facebook, no Instagram da TV Pai Eterno, nos posts do nosso programa Pai Eterno para essa segunda-feira? Pessoal participando muito na manhã desta segunda-feira, viu, Padre Wellington? O recadinho de agora é do Fabrício Misturini, ele que pede oração pela cura e libertação da mãe, que está passando por uma terrível crise de depressão, ele conta, e não tem reagido ao tratamento. A Ângela Batista da Silva, de Suzano, em São Paulo, disse que adora o programa Pai Eterno e pede orações para ela e para a família. A Diná Dias pede a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para que o primo abandone o vício da bebida. Infelizmente, um problema aí que atinge muitas famílias no nosso país, né, em todo o Brasil. O Anderson Souza é de Belém do Pará e pede orações pela saúde dele. Ele vai pegar resultados de exames esta semana e pede a proteção do Pai Eterno e de Nossa Senhora. E o Luiz Carlos, do município de Ouvidor, no interior aqui do estado de Goiás, agradece pela família e pela graça de um novo emprego. Ainda dá tempo da gente receber o seu recadinho. Acesse lá o Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto, deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração ou até mesmo o seu agradecimento ao Divino Pai Eterno. Quem preferir, também pode deixar a sua mensagem na nossa página no Facebook, TV Pai Eterno. Ainda dá tempo de ler a sua mensagem aqui no programa Pai Eterno, né, Padre Wellington? É isso mesmo, Thalita. Eu queria que você lembrasse, para quem está em casa, a importância do associado. Afinal de contas, esse programa acontece em função daqueles que se associam, daqueles que conosco somam forças para fazer acontecer a obra do Divino Pai Eterno. Como é que a pessoa que está em casa, acompanhando o programa Pai Eterno, Thalita, pode tomar a decisão de fazer parte dessa família de amor?
Padre, olha só, é de extrema importância a contribuição, a colaboração de cada associado à AFIP, né? Essas pessoas que se associam ajudam de alguma forma nas obras de evangelização, nos trabalhos da TV Pai Eterno e ainda na construção do novo santuário. Para se associar é muito fácil, a gente relembra aqui o telefone, você pode ligar no 62 DDD 3506-9800 e, se você preferir, pode também se associar pelo nosso portal paieterno.com. Qualquer ajuda é bem-vinda e faz a diferença nos trabalhos que a AFIP realiza. E olha, Thalita, entre os trabalhos que a AFIP realiza para a evangelização acontecer em todo o Brasil, está a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Um momento de bênção e de graça para o povo de Deus, quando o Padre Robson leva a imagem do Pai Eterno até os rincões mais distantes do nosso país. E ontem foi a vez da cidade de Aimorés, Minas Gerais, que é ali bem na divisa com o Espírito Santo. Aquela região recebeu a visita da imagem peregrina do Pai Eterno, lá no Parque de Exposições da cidade, que ficou lotado de devotos e devotas que foram conferir a missa com o Padre Robson de Oliveira. E a nossa equipe acompanhou todos os detalhes. Veja aí. Neste fim de semana, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno veio ao encontro dos filhos que vivem em Aimorés, no interior de Minas Gerais. O parque de exposições da cidade ficou lotado de fiéis. Entre eles estava a Silvana. Ela veio para agradecer por um milagre recebido. Eu comecei a sentir umas dores no abdômen e procurei logo o médico saber o que estava acontecendo. A médica falou, infelizmente seu útero está todo tomado, está todo ferido. Nós vamos fazer uma pequena cirurgia agora e daqui 3 semanas a gente vai repetir o exame. Se tiver ainda do mesmo jeito, a gente vai pegar e vai tirar seu útero. Eu fiquei desesperada, mas eu falei, quem tem Deus nunca se desespera. Eu confio em Divino Pai Eterno. Cheguei em casa, topei a televisão da sala ligada. E o Padre Robson já estava ali falando, pegue o seu copo de água agora e faça o seu pedido, me acompanhe nas orações. Eu me enjoelhei sem vergonha nenhuma e levantei a voz mesmo e clamei ao Divino Pai Eterno. Até pedi ajuda para o Padre Robson. Foi aí que eu comecei a pagar, né, mensalmente. E fiz um exame. A doutora, quando abriu, não tinha mais nada. Não tinha inflamação, parece que ali nunca aconteceu nada. Então eu falei, ela falou, como pode ter acontecido isso? Eu falei assim, você já ouviu falar em Divino Pai Eterno? É Deus que me curou. Então foi maravilhoso. Quem por algum motivo não pôde ir à Trindade teve a oportunidade de conhecer o amor do Divino Pai Eterno de perto. Quem participou garante que ficou emocionado. É muita emoção que a gente tem que segurar para não chorar. Já não chora porque é velho, fica com vergonha, mas que dá muita emoção, dá vontade de chorar, dá. Muita vontade. Fico muito feliz de ver esse pessoal que está aqui, Padre Robson, a turma deles, pessoal, esse movimento que nós estamos tendo aqui no Aimorés, na nossa cidade, na minha cidade. Todos aqui buscam um pouco mais de intimidade com Deus, através desta celebração em louvor ao Divino Pai Eterno. A visita da imagem peregrina é um momento único para essas pessoas, e cada um aqui vem pedir ou agradecer algo, com a certeza de que o Pai Eterno está bem perto. Para o Padre Robson de Oliveira, estar em Minas Gerais torna o momento ainda mais especial. Muita alegria, principalmente por ser Minas Gerais, povo da onde eu venho, na minha família, sou filho de mineiro, minha família é praticamente quase toda mineira. Eu fico muito feliz de vir em Aimorés pela primeira vez trazendo a imagem peregrina do Pai Eterno. Por isso quero agradecer a autorização do Dom Antônio Félix, do Padre Cláudio, todos os que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer e que padroeiro Santo Antônio, padroeiro dessa paróquia, dessa diocese, e o padroeiro dessa paróquia São Sebastião sejam intercessores nossos nessa visita tão bonita com a imagem do Divino Pai Eterno. Para o pároco da paróquia São Sebastião, acolher o Pai Eterno é uma grande alegria para esta comunidade.
eu digo que é um marco na nossa história. Poder, então, abrir as portas para essa imagem que traz a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com certeza vai edificar melhor as nossas famílias, as nossas vocações, edificar o povo de Deus. Está sendo muito lindo, está contagiando as nossas pastorais, movimentos, está mexendo com o coração do povo de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Que alegria podermos ter visitado a querida cidade de Aimorés. Forte abraço ao Padre Cláudio, ao Padre Fábio, que é o responsável pela região pastoral, ao povo de Minas Gerais, da região ali de Baixo Guandu, até mesmo de Colatina. Muita gente participou dessa Santa Missa. No dia de ontem a gente chegou, já era tarde da noite, fomos para casa lá em Trindade, descansamos para estar aqui com você na manhã dessa segunda-feira. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Eterno, naquele momento importante do programa, que é o nosso Santo Café. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia nessa manhã de segunda-feira, dia abençoado, dia em que o Pai Eterno fortalece as nossas disposições para viver uma semana em sintonia com a sua palavra e também em sintonia com os irmãos e irmãs. Agora está naquele momento especial do nosso programa em que eu convido você a se assentar conosco junto da nossa mesa para tomarmos o nosso Santo Café. A dona Irene está aqui falando, gente, mas é chique. Mas é café de verdade. Eu sempre bato em cima disso, porque o café tem que ser de verdade. Afinal de contas, nós estamos num momento propício para tomar café com quem está em casa e também para poder tratar de um assunto. Afinal de contas, um assunto em mesa, com amigos, é sempre um assunto que envolve e que exige sempre um bom café. Eu agradeço aqui a presença no nosso estúdio da Irene Maria dos Santos, professora. Dona Irene, que bom acolher a senhora aqui. Né? Eu é que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado pela sua presença, fique à vontade para tomarmos um café. Dona Irene, nós falamos no começo do programa que está fazendo aniversário a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a senhora trabalha já há muitos anos com direitos humanos. E nós queremos encontrar um meio aí de confluência desses temas para a defesa e a promoção do ser humano. Eu convido a senhora agora para a gente acompanhar um VT sobre acolhida, carinho, é uma palavra de conforto. As ações da Pastoral do Migrante, que desenvolve trabalhos em várias realidades no Brasil. Ela busca redobrar a dignidade dos irmãos e irmãs que estão fora de sua terra e de sua origem e muitas vezes se encontram em situação de risco. Nós vamos acompanhar essa promoção do direito humano que a Pastoral do Migrante faz com o repórter Wilker Oliveira. Levar o amor de Deus a quem precisa é a principal missão da Pastoral do Migrante, seja com uma palavra amiga ou encaminhando as pessoas em situação migratória. E o que nós fazemos aqui é acolher a pessoa que chega com suas necessidades, com seus apelos de pedir
é passagem, é remédio, é comida. Então, na medida do possível, do que nós dispusemos de ajuda, nós atendemos essas pessoas e encaminhamos para o seu destino, para o seu sonho, para onde eles desejam ir. Oferecer paz e acolhimento para aquela pessoa que está longe da terra de origem é uma das maiores preocupações da pastoral. Nós temos outros trabalhos com os imigrantes que chegam de outros países. A nossa preocupação realmente é a primeira prioridade para o estrangeiro. E ela é muito bem acolhida pelo estrangeiro. Essas aulas de português, há uma participação muito grande, então as aulas de português e o português para eles é uma prioridade. Aqui, todos são atendidos. E esses migrantes são todos migrantes internos, nordestinos, centro-oeste, de Minas Gerais, de Mato Grosso, passam por Goiânia e passam aqui pela pastoral, fazendo seus pedidos, suas necessidades, para seguir em frente buscando seus projetos, buscando seus sonhos. Sempre são pessoas necessitadas, pessoas muito pobres. As pessoas migram fugindo da fome, do desemprego e da violência, em busca de novos caminhos e oportunidades. Eles chegam a nós através de pessoas que informam o nosso trabalho da Pastoral do Migrante. Eles não chegam na rodoviária central de Goiânia. Eles vêm por meio de alguém que os encaminha, alguém que orienta, alguém que passa o telefone. Assim nós os conhecemos. Há 19 anos, a pastoral conta com espaço na rodoviária de Goiânia. Aqui eles oferecem atendimento e acolhimento aos migrantes em situação de risco. Uma vez por mês, uma missa é celebrada aqui, perto da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, pelo bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes. E o ensinamento de Nosso Senhor é que o amor deve pautar as nossas atitudes. Nós amamos a Deus, amando também as pessoas, principalmente as pessoas que passam por necessidades maiores e especiais. Acima de tudo, o trabalho foca na espiritualidade dos migrantes e imigrantes. Quando Deus coloca na nossa vida mais do que precisamos, não é para acumular nem desperdiçar, é para compartilhar com os que têm menos. Esse foi o principal recado deixado por Dom Moacir durante a celebração. Através da igreja, através de pessoas de boa vontade, que entenderam que às vezes Deus colocou em nós mais do que a gente precisava. Não é para sobrar e desperdiçar, é para ajudar aqueles que necessitam. O Papa Pio XII foi quem diretamente introduziu no magistério, através de um documento, o tema sobre a questão da migração. E elaborando também que a migração ela era uma responsabilidade da igreja, porque aqueles que estavam mudando eram filhos e filhas de Deus mudando por diversos momentos. E para tratar um pouco mais sobre a promoção, os direitos humanos, nesse dia em que se celebra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós vamos conversar um pouco mais com a educadora popular, professora Irene Maria dos Santos. Dona Irene, as pessoas que estão em casa, elas podem, às vezes, até confundir, porque nós vemos uma série de preconceitos que foram construídos em cima da promoção dos direitos humanos, né? Antes de mais nada, o que é o direito humano? O que são os direitos humanos? Olha, Padre Wellington, eu gosto muito da frase da filósofa Hannah Arendt, que ela diz que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Eu acho que isso resume o que são os direitos humanos. E como você falou, é uma cultura que se criou ao longo dos anos, que direitos humanos é direito de bandido, pode defender só o homem de bem, né? Não sei de onde tiraram, mas é mais ou menos por aí. Então, há uma resistência muito grande da questão dos direitos humanos. Talvez eu acho que seja por falta de entendimento de que fato seja, né? o que é direitos humanos, para quem é, para quem serve. Eu acho que talvez a gente também, eu não digo assim pecar ou de culpa, mas nós também temos uma certa
culpa mesmo, né? Da gente não ter disseminado, da gente não ter trabalhado essa ideia de direitos humanos como ela é. Certo. Até mesmo porque as pessoas elas começam a ter as informações equivocadas, né? Quando se fala, por exemplo, assim, o direito humano, os direitos humanos são somente para defender essa determinada classe, ou são usados somente em detrimento dos bandidos, como a senhora disse. E não é isso. A senhora também trabalha a realidade que é o direito a ter direitos, como a senhora disse. Diante dessa situação, para quem está em casa, como nós poderíamos ver na prática a promoção dos direitos humanos? Olha, eu vejo a promoção dos direitos humanos, a gente tem, eu digo que são 3 pilares. A gente precisa promover, proteger e recuperar. Promover, proteger e recuperar. O que seria isso? A promoção é a divulgação dos direitos humanos, a proteção é quando o direito é violado e recuperar quando o direito já foi violado e você precisa tomar alguma atitude em relação a isso. E aí eu vejo que especialmente nós, dos movimentos sociais, sindicatos, enfim, né, da sociedade civil organizada, eu acho que a gente deixa muito a desejar na questão da promoção. Porque você atua muito na consequência, mas não atua na causa. Olha. Então a gente precisa, em primeiro lugar, promover, atuar a causa. Por que que existe, por que que a gente acabou de ver agora a questão dos migrantes? Por que que uma pessoa sai da sua terra em busca de uma vida diferente? Existe um motivo. Agora, nós já estamos num trabalho de receber, que é um trabalho nosso também. Claro. Mas a gente precisaria saber primeiro por quê, qual a causa que me leva a deixar a minha terra, a ir para uma terra estranha, com costumes diferentes, e isso nós estamos falando de imigrantes internos. E sem contar o que está acontecendo no mundo, né? A gente vê lá em Calais, na França, aqueles grandes acampamentos que estão de forma desumana, né, colocando pessoas reunidas em espaços em detrimento dos seus direitos. As pessoas não têm mais direito, como na promoção da Declaração dos Direitos Humanos, a migração, a sair de uma terra em procura de oportunidade de outra, porque já há um preconceito e também poderíamos dizer há uma resistência por parte de muitas nações em receber o migrante. Exatamente. Então, quando a gente vai fazer, quando eu falo da promoção, é exatamente qual é a causa que leva. A gente precisa saber disso. E isso está muito envolvido em outras questões, que são questões de políticas públicas, de políticas sociais para a sociedade. Aí as pessoas dizem, o que tem a ver com direitos humanos? Tudo. Porque a dignidade da vida, ela só é atendida na medida em que você vive dignamente. Se a gente partir para o outro lado, que é a questão religiosa, que eu acho que aqui é o espaço propício para isso, claro. A gente diz, Jesus falou, né? Eu vim para que todos tenham vida plena e digna. O que é essa vida plena e digna? O que Jesus está dizendo para a gente? Está dizendo exatamente para que você tenha os direitos humanos garantidos e efetivados. Nada mais do que isso. E se a gente vai ver, por exemplo, quando a gente diz da questão que a defesa é só do bandido, isso é uma forma de referendar determinadas coisas. Até mesmo práticas que a gente abomina, né? Exatamente. Práticas que a gente abomina. Milhões e milhões de judeus foram executados assim. Sob esse pretexto, né? A escravidão na América, no Brasil, também foi desse jeito. Hoje, a discriminação contra negros, contra mulheres, contra homossexuais, também está baseado nisso, porque a gente justifica. Né? É verdade. E as pessoas têm elementos para justificar tudo, né? Inclusive coisa errada. Exatamente. Basta ver aí o que está acontecendo com a Amazônia, né? Tem justificativa para tudo. Agora, dona Irene, o que a gente pode fazer enquanto igreja? Porque aqui nós estamos
falando para os devotos do Pai Eterno, pessoas que estão sintonizadas conosco no Brasil inteiro. O que a gente pode fazer para abrir a nossa mente, o nosso coração, diante de uma realidade que está tão crescente, né? Cada vez mais e mais pessoas precisam do seu direito humano para ser promovido, porque parece que isso a gente vai perdendo com o tempo, vai caindo na ignorância e vai se perdendo. O que a gente precisa fazer enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto instituição, para que os direitos humanos de fato sejam promovidos? Olha, padre, eu vejo assim, foram se perdendo até porque são anos, né? São séculos, na verdade. Hoje, 26 de agosto, comemora-se 230 anos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E essa declaração, muita gente diz, mas quase 2 séculos e meio, 230 anos. O que acontece? Essa declaração, ela dá origem a uma série de questões que a gente precisa adaptar-se à nossa realidade. Porque a declaração, ela está baseada na Revolução Francesa e nos pilares da igualdade, fraternidade e liberdade, e que depois traz a origem da Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948. Como comunidade, eu sempre digo o seguinte, até falando esses dias na difusora, né? A gente às vezes vai para a igreja, vai para a novena, enfim, faz uma série de questões que a gente participa na igreja, mas a gente esquece quem está do nosso lado. E direitos humanos... Seria uma fé dissociada da prática, né? Da prática. Porque direitos humanos não é simples, e é por isso que tem tanta resistência. Verdade. Eu amar o outro como a mim mesmo, não é simples, né? Se a gente for avaliar, tem gente que é muito fácil você amar, né? É claro, ainda mais quando a pessoa ama a gente, né? Aí fica mais prático. Isso. E os direitos humanos na comunidade, mais nada é do que amar. Até quem não presta, né? Até quem não presta. Do ponto de vista, assim, eu estou dizendo, claro, quem não presta do ponto de vista daquilo que a gente fala assim, isso presta, isso não presta, essa pessoa é boa, essa pessoa não é. Porque esse amor de Jesus é para amar todo mundo. Não vale escolher, é para amar todo mundo. Ou seja, não se exclui ninguém. E aí eu acho que como cristão que participa, a gente precisa ir tendo cuidados com até o tipo de linguagem que a gente utiliza, né? Eu gostaria muito de saber de onde foi que tiraram essa expressão homem de bem e homem de mal. Porque não existe isso. As pessoas são pessoas, indiferente da situação em que ela se encontra, diferente da forma como ela é. E a gente precisa de respeitar as pessoas dessa... Isso é direitos humanos. Se a gente não respeita o outro, a outra, como ela é, nós não vamos ter direitos humanos nunca. Eu me lembro no primeiro Fórum Social Mundial, numa fala do Boaventura Souza Santos, que eu admiro muito, e ele disse que nós no Brasil estávamos a 3.000 anos-luzes distante dos direitos humanos. Eu estava sentado assim, pensei, eu vou juntar a trouxa e ir embora, né? Porque... Nossa Senhora, né? 3.000 anos-luz é muita distância. Mas se a gente for ver hoje na prática, hoje, por exemplo, quando você falou da questão do mundo atual, há uma disseminação do ódio das pessoas, né? Porque eu sou do A, eu sou do B. Gente, direitos humanos, a gente não pode ter essa distinção. Direitos humanos é como está escrito, tanto na Declaração do Direito Cidadão e do Homem, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá diz o quê? Que nós somos iguais. Que também eu gostaria aqui de colocar, que foi uma coisa que colocou na nossa cabeça, nós não somos iguais, nunca fomos.
Ou seja, há um princípio da desigualdade aí, né? Lembrando dos filósofos, né? Principalmente o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau fala muito bem disso, sobre o princípio da desigualdade entre os homens, quando a gente vai vendo essas diferenças, e isso é constatável. É claro que às vezes a gente justifica por dizer assim, somos todos iguais ao arrepio da lei, né? Somos todos iguais perante a lei. Somos todos iguais perante os direitos e deveres da Constituição. Mas a gente está muito distante de estarmos próximos dessa realidade, assim, de sermos comparados iguais, porque não estamos em iguais condições, não temos igualdade de salário, não temos igualdade social, nós não temos, por exemplo, patamares de igualdade para fazer esse tipo de consideração. Há uma diferença e ela vem às vezes até desde o útero, né? Seja onde a gente nasce, de onde a gente vem, por onde a gente passa, para chegar nesse momento e dizer, somos todos iguais. Depende. Eu acho que quando a gente coloca isso aí, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão há quase 2 séculos e meio, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse ano completa 71 anos, né, que ela é de 48, em 10 de dezembro, os 2 artigos primeiro, tanto da Declaração do Homem como da Declaração Universal, ela fala dessa igualdade. Todos nascemos livres e iguais. A gente não nasce nem livre nem igual. A gente se torna. A gente conquista isso. A gente conquista a igualdade e a gente conquista também a liberdade. É na medida em que você vai conquistando os direitos, que a gente se torna livre e igual. Também diz que a gente deve tratar uns aos outros com espírito de fraternidade. E também, na realidade, não é bem isso que a gente vê, né? Pois eu acho que aí a gente chega bem perto do Evangelho, porque o que Jesus pede de nós é justamente essa promoção do outro, né? A felicidade, quando a gente encontra a felicidade em ver a felicidade do outro antes da nossa, é de fato que a gente já está vivendo o ideal do Evangelho. E o que nós vemos cada vez mais distante, uma promoção social de pessoas que pensam somente em si mesmas, somente o meu, eu primeiro e depois o outro, isso faz com que a gente vá se desumanizando, né? Essa desumanização me impressiona e me assusta, porque as pessoas elas estão abrindo mão de serem humanos, porque a humanidade está justamente nessa sensibilidade com a realidade do outro, para se tornar desumano, insensível. Eu trabalhei, a senhora sabe, aqui em Goiânia com a pastoral de rua. É uma realidade muito difícil, porque é gente que não é considerada pessoa. É gente que está na rua, que é a escória da sociedade, mas que não é considerada pessoa. É difícil. E direitos humanos é exatamente o contrário disso. Direitos humanos é direito de todas as pessoas, de gente com tipo, sem tipo, apresentável, não apresentável, seja ele qual for, são pessoas. E essas pessoas, elas têm o direito, e direitos humanos é isso. Se a gente não caminhar para a aceitação, a realização do outro e da outra, a gente a vida inteira vai estar aqui falando, hoje vai ser eu, você, daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, vai estar outras pessoas falando e os direitos humanos ainda sem serem efetivados. E a gente precisa também ver que os próprios mecanismos de direitos humanos, eles precisam ser atualizados e acompanhados. Por quê? Quando a gente faz essa questão da declaração, tanto do homem como da Declaração Universal, a gente vai ver também que tem falhas. Claro, até porque eu acho que a gente caminha, né, na nossa conversa aqui, dona Irene, para apontar lampejos de esperança. Ao observarmos, por exemplo, as vozes da Amazônia, que é esse momento que a gente criou aqui no programa, para a gente se inteirar do que está acontecendo com o sínodo, a preparação do sínodo da Amazônia. A gente não está protegendo simplesmente árvore, bioma, a gente está também pedindo para proteger gente.
Porque nesse bioma, junto a essas florestas, junto a essa realidade que é o pulmão ali dessas nações, nós temos também comunidades, pessoas que precisam de acesso aos seus direitos e que, às vezes, por não serem vistos ou por não serem notados, vão sendo ignorados ao arrepio da lei. E isso é preciso. Eu acho que a igreja cumpre o seu papel de promoção dos direitos humanos com ações como esta. Quando a gente vê, por exemplo, que vem chamar a atenção para um sínodo. E aí eu quero despolitizar qualquer tipo de realidade nesse sentido, porque a ação da igreja é em vista da promoção da realidade do ser humano e do meio onde ele vive. Independente do partido, de quem ele votou, se ele gosta ou não gosta do governo, se o prefeito está ou não está a favor, isso é independente dessas coisas. O que nós estamos aqui falando é da sintonia entre a pregação e a prática do evangelho. Como é que a senhora está vendo essa mobilização pelo sínodo da Amazônia, dona Irene? Olha, padre, é uma questão assim tão difícil até de responder. Eu vejo assim com muita preocupação. Há uma grande mobilização de parcela da sociedade, há uma grande mobilização por parte da igreja, né? E a gente vê assim, o interesse que existe de trazer essa discussão para a pauta, para trazer essa discussão no dia a dia, mas também não é tão simples. Por quê? Do outro lado, há uma corrente, que é a corrente do capital. E a corrente do capital, ela quer o quê? É o lucro e nada mais. Quando você fala na preocupação, não é com as árvores, não é com a água, não é com os animais, mas também, mas acima de tudo com as pessoas, com as populações, nós estamos, eu diria assim, o não cuidado com a Amazônia, nós estamos dizimando a nossa história e desrespeitando um direito humano fundamental, que é o direito econômico, social e ambiental, que está dentro do Pacto Internacional dos Direitos Humanos. Então, eu vejo que é o momento, eu acho que nós, como cristãos, seja da Igreja Católica, enfim, a sociedade precisa se envolver mais nessa discussão do sínodo, porque muitas pessoas, acho que não se envolvem até por falta de conhecimento. E eu diria o seguinte, que tenho a audácia, né, de dizer que a igreja precisaria falar mais da importância do sínodo nas suas celebrações. Viver, né? Como corpo, viver. Né? E acho que fazer alguma coisa, talvez, algum material de apoio, né? De apoio, de comunicação, mas não na linguagem eclesiástica, naquela coisa, uma coisa mais simples, que o povo lê e entende. E a dona Irene fala isso porque ela entende dessas coisas, né? Uma educadora popular. A senhora trabalhou durante muitos anos no interior de Goiás, na diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Rubiataba, né? Mozarlândia. Dom Juvenal Roriz, Dom José Carlos de Oliveira. E como é que foi essa experiência para a senhora? Porque hoje a senhora fala com propriedade sobre os temas dos direitos humanos, dessas realidades das minorias, mas a senhora fez um caminho, né? Qual foi o caminho que a dona Irene fez para poder também abrir o seu coração, sua percepção para esse momento? Olha, padre, o caminho que eu fiz é um caminho assim de muita experiência, que eu assim valorizo muito. Eu em Mozarlândia, né? Muita gente pergunta se é a terra de Mozart, não é. É a terra de Mozart Andrade Mota, é outra pessoa. E quando eu fui convidado ainda, né, quando Dom Juvenal Roriz era o nosso bispo, quando eu fui convidado para fazer parte, aí não pode falar muito não, porque assim vai falar, mulher tem uns 3 séculos, né? Eu tenho tudo, que é isso? Quando eu fui convidada para trabalhar com as comunidades eclesiais de base. Né? Então, por isso, eu valorizo muito a questão do povo, a sabedoria popular, porque é daí que você tira a essência da vida.
Claro que a gente precisa da teoria, você precisa dos intelectuais, mas tem que ser uma soma. E de lá, eu depois, né, fiz todo um trabalho, fui para Rondônia, voltei para Mozarlândia e, a convite do Dom José Carlos de Oliveira, eu comecei a atuar na Comissão de Justiça e Paz. Naquele tempo, né, a gente não tinha muito assim, o que era mesmo essa Comissão de Justiça e Paz? A gente pensava, um negócio ligado lá com Roma, né, um negócio assim, muito longe. Mas hoje, nada mais era do que a Comissão de Justiça e Paz era um trabalho de direitos humanos. Só não tinha esse nome, né, não estava dito que era direitos humanos, mas era direitos humanos. Então, isso serviu muito para o meu conhecimento, para a minha experiência, para a minha vivência e o aprendizado que eu tenho hoje, eu devo muito, não só aos dois, né? Não vou falar só dos bispos, mas eu devo muito, e aqui eu vou fazer a merchandising, né? Tem que falar mesmo dos padres. Eu devo muito à Congregação Redentorista, muito mesmo. Aprendi muito com vários, não posso falar o nome dos padres, porque são muitos, né? Então eu tenho um aprendizado muito grande e agradeço muito de ter a oportunidade de ter participado junto com a congregação, tanto lá e também fora, né? Porque eu nunca perdi o contato com a congregação. E não só com a congregação, a senhora teve aí contato com os bispos da CNBB, com o pessoal também das lideranças populares. Com Dom Heriberto, meu querido, que foi... Lá de Cristalândia, né? Lá de Cristalândia. Mas, olha, eu agradeço de coração a sua presença aqui, dona Irene, porque, de fato, mais do que um teorizar a situação... Mais do que teorizar a situação, a senhora diz de conhecimento de causa, né? A senhora participa desses momentos importantes da promoção de direitos humanos e eu agradeço, assim, pelo seu exemplo, que me ensina muito. Eu tenho a alegria de tê-la como amiga e participar muito intimamente da minha vida. Agradeço de coração mesmo o seu exemplo e a sua disposição, porque essa mulher, apesar de ter tanta experiência, tem uma alma mais jovem do que a nossa. É muito elogio para uma pessoa só, né? Posso falar? Claro, por favor. E eu gostaria, nesse momento, né, que a gente está já encerrando, para fazer o seguinte. Hoje, 26 de agosto, 230 anos da Declaração do Homem e do Cidadão, mas eu quero também deixar aqui que essa data hoje é muito importante para os direitos humanos e de forma especial para nós mulheres, que hoje também comemora o Dia da Igualdade Feminina. E esse dia, ele foi comemorado primeiro, é o Dia Internacional, foi comemorado primeiro nos Estados Unidos pelo direito ao voto e na sequência, veio para o Brasil, né, em 1922, mas nós só conseguimos votar em 1932, né? Eu nunca não estava lá ainda, né? Mas então eu quero deixar aqui, assim, de uma forma muito especial a todas as mulheres, esse dia da igualdade feminina. Nós temos muitos avanços, tem avanço significativo na igualdade feminina, mas a gente precisa de trabalhar muito e muito mais, porque nós estamos vivendo um período de muita violência, apesar da Lei Maria da Penha, apesar da lei de feminicídio, mas a violência continua aumentando. Então a gente precisa lembrar que direitos humanos é a preservação da vida de todas as pessoas. Tá certo, muito obrigado, dona Irene, educadora popular, ela que vive essa realidade dos direitos humanos, da promoção dos direitos humanos, e eu acho que é também um exercício eclesial também trabalharmos nessa frente em busca das realidades dos mais necessitados, de promoção,
de direitos, de atenção e, por que não dizer, de salvação, porque é isso que Jesus veio proporcionar para todos nós, salvação e vida em abundância. Dona Irene, muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe. Amém, brigadão. Espero receber a senhora aqui em outras oportunidades. Acho que lá em dezembro a gente vai falar sobre direitos humanos, fazer uma série. Declaração, né? A declaração, vamos fazer uma série bem especial e aí a gente vai ter espaço aqui para falar muito mais sobre isso. Tá ok, obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, agradecendo a sua sintonia, momento de bênção e de graça para a gente poder conhecer um pouco mais da nossa fé, podermos exercitar mais os nossos direitos e depois de um café abençoado com a Dona Irene, podemos conhecer mais sobre o tema dos direitos humanos, deixando de lado o preconceito e abrindo o nosso coração, a nossa mente para essa realidade tão importante que é da promoção do outro, que precisa da nossa ação, precisa da nossa atenção diante de tantas realidades que nós vemos contrárias ao Evangelho no mundo de hoje. Agora, Thalita Carvalho, como é que está nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram? Hoje, um café abençoado com a presença da Dona Irene, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre tantos direitos que às vezes nós nos esquecemos e às vezes nós vamos nos tornando cada vez mais pequenos, né? É uma realidade muito tímida, mas o Evangelho nos desperta para uma ação mais proeminente, né? E muitas participações durante o Santo Café, Padre Wellington. Muita gente deixou recadinho para nós aqui nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. A dona Palmira Prado, por exemplo, ela é de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, e parabenizou, né, a todos nós da equipe pela programação da TV Pai Eterno. Muito obrigada, dona Palmira, pela sua mensagem e um grande abraço para a senhora. A Lânia Soares também parabeniza pelo programa Pai Eterno. Obrigada, Lânia, por participar aqui conosco todas as manhãs. Um abraço para você também. E, Padre Wellington, um pedido muito especial aqui da Ivanildes Avelino. Ela conta que é do Rio de Janeiro e ela e o esposo acompanham o programa Pai Eterno todos os dias. Hoje também estão ligadinhos ainda aqui conosco e pede uma bênção especial do Senhor, porque hoje o casal comemora 45 anos de matrimônio, Padre Wellington. Thalita, a Ivanildes não deixou o nome do esposo. Não deixou. Olha, Ivanildes, Deus abençoe você, o seu esposo, para que tenham sempre diante de Deus a graça e a meta de um matrimônio santo e feliz, com as bênçãos do Pai Eterno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma alegria poder estar sintonizado com estas famílias. Thalita, só lembrando que o pessoal pode deixar o seu recado nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho vem o momento da consagração, né? Exatamente, ainda dá tempo de deixar a sua mensagem, seu pedido de bênçãos aí, né, para o Divino Pai Eterno, que a gente ainda pode ler aqui durante o programa Pai Eterno até o fim do programa. Próximo recado é da Luciana Maria, ela que é de Contagem, em Minas Gerais, e pede oração pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. A Wanda Sampaio, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro hoje participando muito, disse que adora o programa e pede oração para ela e por toda a família. Também tem participação de Teresina, no Piauí. A mensagem é da Elza Maria Rego. Conta que é associada à FIP e muito agradecida ao Pai Eterno por este canal de bênçãos que é a TV Pai Eterno. Ela agradece ainda pela vida dela e pede saúde e paz a todas as pessoas. A Sandra Silva pede pelo esposo. O nome dele é Cícero Gomes da Luz Pereira. Ele está internado na UTI já há 30 dias e ela pede por orações e por bênçãos do Pai Eterno à vida do esposo. Eles são de Campinas, em São Paulo.
Tem participação também de Iranduba, no Amazonas. A mensagem é da Silvilene Campelo, que pede oração pela filha, a Dayana Aparecida Diniz Campelo, que hoje vai levar ao médico o resultado de uma tomografia. A Silvilene pede para que o Pai Eterno esteja junto da filha. E participação também de Pernambuco, da cidade de Triunfo. A mensagem é do Luciano Lima, que pede orações pela avó, Dona Severina. Ela tem 92 anos de idade. Ele pede as bênçãos a ela, Padre Wellington. Que Deus abençoe a Dona Severina. Isso, Dona Severina. Dona Severina, com certeza devota do Pai Eterno, que está ligadinha. Ontem uma coisa que eu vi, Thalita, lá em Aimorés, a quantidade de vovôs e vovós que foram para participar da missa lá no Parque de Exposições, são um verdadeiro exemplo para nós de pessoas que deixam o conforto da sua casa para participar de momentos como esse. E é claro, a gente relembra aqui a importância dessas pessoas para a família Filhos do Pai Eterno, porque na sua maioria são eles que convidam toda a família para participar da família dos Filhos do Pai Eterno, a importância de se associarem, de receber a carta mensal do Padre Robson, de colaborarem na evangelização. É isso mesmo, e muitos deles, Padre Wellington, também estão nas redes sociais, muitas mensagens a todo momento dessas pessoas que são, a maioria, como você disse, associados à AFIP e não deixam de participar aqui do programa Pai Eterno. A gente fica muito feliz com isso e deixa um grande abraço aí a todos eles. A próxima participação da Tânia Padilha, que pede pela saúde dela e pela família também. Ela é de Canela, no Rio Grande do Sul. E tem participação também da Bahia, do município de Alagoinhas. Maria Santos disse que gosta muito da programação da TV Pai Eterno e pede que Deus abençoe a todos da equipe para que possamos dar continuidade a este lindo trabalho. Eu, em nome de toda a equipe, agradeço a mensagem, Dona Maria Santos. Um grande abraço para você, uma excelente semana, que o Divino Pai Eterno te abençoe. Amém, que bênção, que graça podermos estar sintonizados no amor do Pai Eterno, também através das redes sociais. Agora é momento de pensarmos com Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos missionários redentoristas. E o pensamento de Santo Afonso para essa segunda-feira nos desperta para a importância de seguirmos os passos de Jesus. Nos diz Santo Afonso: quem, pois, poderá amar um outro objeto além de Jesus, vendo-o morrer entre tantas dores e desprezos, a fim de conquistar o nosso amor? Jesus morreu por todos nós e com a sua morte nos salvou, nos redimiu, até mesmo por pessoas que nem sequer são consideradas dignas de sua morte. Morreu por todos nós. Enquanto estávamos esquecidos no pecado, Cristo Jesus veio ao mundo para redimir a humanidade, para salvar os pecadores. E Deus realmente demonstrou grande amor pela humanidade, ao mandar o seu Filho para nos resgatar do pecado, levando esse resgate até as últimas consequências, até a cruz. E poderíamos dizer que nos abriu as portas do paraíso com a sua ressurreição. Jesus provou que nos ama da mesma forma que o Pai Eterno o ama. Como podemos não amá-lo se ele nos ama tanto e escolheu dar a sua vida por nós? Que junto com Santo Afonso possamos fazer essa reflexão no início dessa semana e louvar e bendizer o Pai Eterno, o Pai de todos nós, por seu amor e pela sua bondade. Que Santo Afonso Maria de Ligório rogue por nós, hoje e sempre. Amém. Vamos agora pedir a bênção do dia de hoje. Hoje nós vamos rezar pedindo a bênção do trabalho. A bênção do trabalho que é para os trabalhadores e para os desempregados, para aqueles que estão já atuando em um serviço e para aqueles que estão desempregados de alguma forma. Vamos nos aproximar aqui da imagem do Divino Pai Eterno para louvar e bendizer o Pai de bondade, o Pai de todos nós,
que ouve as nossas preces, que acolhe os nossos pedidos e agradecimentos. Eu quero que mostre aqui os nossos pedidos, todos aqueles que você enviou diante da carta-resposta que o Padre Robson envia para sua casa. Você tem ali o espaço para colocar os seus pedidos de oração, dizendo: Padre Robson, peço que reze por mim nessas intenções. Aqui nós rezamos por todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, de modo especial a Elza Maria, a Maria Aparecida, todas as pessoas que enviaram as suas intenções para nós, para que pudéssemos rezar neste momento de oração e de fé. Vamos pedir a bênção de Deus para o trabalho, para você que está trabalhando e para você desempregado. Coloque diante do Pai Eterno as suas disposições para esse momento. Pai Eterno, Deus de bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas e santificador das criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho. Que a graça de Teu Espírito Santo habite nesses lugares para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem nesses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram do seu emprego o sustento para suas famílias, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Amém. Divino Pai Eterno, tende piedade de nós. Agora vamos nos consagrar ao Pai Eterno, nesse momento de graça e bênção para nós. Talita, temos cidades e pessoas que deixaram as suas intenções para nós. Agora é momento da gente lembrá-los, nesse instante que a gente se prepara para a consagração. Isso mesmo, Padre Wellington. Olha só, a Flávia Barreto, de São Miguel do Aleixo, em Sergipe, Patrícia Nascimento, de Manaus, no Amazonas, Maria do Carmo, de Franca, em São Paulo, a Mídia Azevedo, do Rio de Janeiro, a Verônica Félix, da cidade de Sapé, na Paraíba, e a Adriana Dias, de Vila Velha, no Espírito Santo. Tá certo, e de um modo especial eu rezo por todo o povo de Deus, da querida Aimorés, Baixo Guandu, também Colatina, a região ali que esteve conosco, participando da missa de ontem, lá na visita da imagem do Pai Eterno, naquela parte do estado de Minas Gerais. Muitíssimo obrigado ao povo do Espírito Santo, que é ali da divisa, ao povo de Minas, que esteve presente lá no Parque de Exposições da cidade de Aimorés, esse momento abençoado da visita do Pai Eterno. Vamos agora colocar nossa vida e o nosso coração para nos consagrar ao Pai. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós os damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja.
pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Programa abençoado, segunda-feira de muita luz para você. Agradecendo sua audiência, agradecendo sua participação, agradecendo a sua fidelidade. Todo dia aqui, segunda, terça, quinta e sexta, programa Pai Eterno na tela da TV das Bênçãos do Pai. Muito obrigado, Thalita. Deus te abençoe, forte abraço e até amanhã. Amém, Padre Wellington. Muito obrigada a você aí de casa também, que nos acompanhou nesta segunda-feira. Uma excelente semana para você e, é claro, te espero aqui amanhã na TV Pai Eterno. Bom dia, Padre Wellington. Fique com Deus e até amanhã. Agora vamos pedir as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam e até amanhã com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.